Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer para vocês mais uma elucidação que vai fazer referência à playlist onde eu venho falando de psicose. Tratando-se dessa playlist, o link dela vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. É importante que você assista os vídeos anteriores para você poder ter uma visão contextualizada acerca da temática. Bom, no vídeo anterior, tratando-se dessa playlist, eu falei para vocês que eu ia começar a falar aqui sobre foraclusão, que é uma base muito significativa e muito importante para o entendimento da psicose. Pois bem, Freud ele começou a esboçar a questão da foraclusão que a gente estuda em Lacan. Ele começou a esboçar trazendo um termo que é semelhante à foraclusão, e este termo em Freud ele é nomeado como Weverfund. Geralmente ele é muito traduzido como sendo uma rejeição, como sendo um repúdio, mas o seu significado ele é mais específico e é mais complexo. Então a gente precisa entender a relação entre Weverfund e foraclusão. Isso é muito importante, é importante analisar como que Freud introduziu essa ideia e Lacan vai reformular essa ideia para o termo foraclusão, que é, querendo ou não, praticamente sinônimo de Weverfund. Que é isto que há de ser rejeitado, é isto que há de ser excluído. Mas não é um termo genérico que faz referência a tudo aquilo que é rejeitado ou excluído. Como eu falei, estamos diante de um termo complexo, estamos diante de um termo que faz referência a algo muito específico. Então, quando a gente vai estudar Weverfund em Freud, ele vai aparecer de maneira bem mais explícita em alguns textos. Que textos? Quais textos são esses? O Homem dos Lobos, por exemplo, onde Freud vai ali fazer um estudo sobre o presidente Schreber. Então, quando ele traz Weverfund para este texto, ele vai tratar desse termo como sendo um mecanismo em que um conteúdo, geralmente ligado a uma representação, a uma ideia que há de ser insuportável para o sujeito, ele é radicalmente excluído do sistema simbólico. Muito excluído do sistema simbólico. E aí a gente vai estar diante de um mecanismo que é muito diferente da repressão. Quando a gente fala da repressão, a gente fala daquele conteúdo que fora recalcado e a repressão vai dar conta de manter ele ali no inconsciente. Então ele vai persistir no inconsciente, não vai ser excluído, não vai ser expulso, não vai ser repudiado, ele vai permanecer ali no inconsciente e ele vai retornar de forma distorcida. No caso do recalque, que vai ser potencializado ali pela repressão. Então, esse conteúdo reprimido, ele vai retornar de modo distorcido. Ele vai retornar por meio de um sintoma, ele vai retornar por meio de um ato falho, ele vai retornar por meio de uma compulsão, ele vai retornar por meio de sonhos. Quando a gente fala de Weverfund em Freud, o que é que isto implica? Isto implica que o conteúdo ele não chega a ser integrado à estrutura psíquica de forma alguma. É como se, de fato, esse conteúdo ele tivesse sido lançado para fora do psiquismo. Aí você me diz, então isso deveria ser uma coisa boa pela lógica, Caio. Porque assim, se a pessoa não vai ter aquela ideia ali, aquela representação maligna ali no seu sistema psíquico, significa dizer que ela vai estar livre daquilo. Significa dizer que ela não vai ter sintomas.
Não é bem por aí não, gente. Isso traz implicações assim bastante significativas e vocês vão ver o porquê. Veja bem, no caso Schreber, Freud identifica que a crise psicótica ela é provocada por um colapso na simbolização, por um colapso no sistema simbólico, o que está relacionado aí com a figura paterna. O que é que isso sugere? Algo que é muito essencial ao registro simbólico foi recusado. Vocês vão ver isso ainda nesse vídeo de modo bem meticuloso, tá? Então, isso que fora recusado, isso que fora excluído do sistema simbólico, é o que leva ao surgimento de delírios. E esses delírios, ou alucinações também, acabam sendo tentativas ali de reorganizar o mundo psíquico. E é por isso que, sim, isso que é excluído, isso que é recusado pelo sistema simbólico, pelo aparelho psíquico, acaba deixando um buraco ali que vai vir a ser substituído. Esse buraco vai se... O aparelho psíquico vai tentar preencher esse buraco aí com alguma coisa. E essa alguma coisa há de ser justamente a alucinação, o delírio. É como um quebra-cabeça. A gente pega o quebra-cabeça para montar e quando a gente monta, a gente tem ali um sistema que tem um sentido. No momento em que a gente pega as peças todas embaralhadas e tudo mais, aquilo ali é tudo um caos ali. Quando a gente vai organizando peça por peça, a gente se depara com um sistema bem organizado ali, que tem um sentido e tudo mais. Se a gente monta e falta peça aqui, falta peça ali, falta ali, a gente vai ter aí um sistema defasado. A gente vai ter um sistema defasado, sem sentido. E agora, o que é que a gente coloca ali para substituir? Qualquer coisa que a gente venha colocar ali para substituir aquela peça faltante, vai ser uma substituição que vai deixar o sistema caótico. Porque não vai estar ali em harmonia com as outras peças. Então vai estar defasado esse sistema. E aí vejam, Lacan retorna a Weverfund e traduz esse termo para foraclusão. Quando a gente fala de foraclusão, a gente fala de um termo jurídico. Esse termo remete àquilo que há de ser uma exclusão absoluta. E aí Lacan ele vai associar esse mecanismo ao registro do simbólico. O que é que ele vai argumentar? Ele vai argumentar que a psicose ela decorre de uma não inscrição de um significante que é muito fundamental. Já falei aqui nessa playlist sobre significante, por isso que é importante assistir desde o começo. Então Lacan ele vai trazer isso, ele vai dizer, a psicose, ela decorre da não inscrição de um significante fundamental. E de modo muito particular, esse significante há de ser o nome do pai. Que é muito importante na estrutura psíquica para a ordem, a organização das coisas. Então, para Lacan, o nome do pai, que é uma metáfora para aquilo que é organizador no aparelho psíquico, para Lacan, este nome do pai, esta metáfora, é o significante que de fato regula a entrada do sujeito na ordem simbólica. Vai mediar o desejo do sujeito e a lei. Vai mediar as vontades, os desejos do sujeito e aquilo que há de ser o que é possível dentro de uma realidade propriamente dita. Então, quando o nome do pai ele é foracluído, ele é expulso, ele é rejeitado do simbólico, o sujeito ele acaba ficando ali meio que sem subsídios para, de fato, organizar sua relação com a realidade de uma forma estável.
E diante disso, essa ausência deixa uma falha estrutural, como no caso ali do jogo, de um jogo de quebra-cabeça. Se a gente monta e falta uma peça, falta outra e falta outra, a gente vai ter uma falha ali naquele sistema. A gente vai ter uma falha na estrutura do jogo montado. E aí, a mesma coisa acontece com o aparelho psíquico de quem é psicótico. Essa ausência deixa uma falha estrutural, que no caso de uma crise acaba desencadeando fenômenos psicóticos. Quando se fala de fenômenos psicóticos, fala-se de alucinações, fala-se de delírios. E esses fenômenos são aí tentativas de tapar esse buraco que há ali no simbólico. Então, esse delírio, essa alucinação vai tentar dar conta de reintroduzir uma ordem, mas isso vai se dar de modo muito precário. E aí, gente, quando a gente fala, né, da diferença entre Weverfung e repressão, e aí quando eu falo de Weverfung, eu falo da foraclusão, que em Freud vai ser descrita ali por uma rejeição, uma recusa, e em Lacan vai ser visto como sendo uma recusa absoluta, onde ele não vai mais nomear como Weverfung, mas foraclusão. Mas enfim, qual que é a diferença entre Weverfung, foraclusão e repressão, né? Como eu falei para vocês, quando a gente fala da repressão, a gente fala do conteúdo que fora recalcado e está mantido ali no inconsciente pela repressão. Esse conteúdo, ele persiste no inconsciente e ele vai retornar de forma deslocada, ele vai retornar de forma disfarçada. Quando a gente fala da foraclusão ou Weverfung, a gente fala de um conteúdo que não é integrado ao simbólico. Desde sempre ele não vai ser integrado ao simbólico. Ele vai ser completamente rejeitado. Completamente rejeitado. Então imagina você, para ficar bem didático isso aqui, você vir a ter um entendimento bem assertivo com relação a isso. Imagina você, uma criança, ela vivencia algo que deveria ser simbolizado pelo nome do pai. Quando a gente fala do nome do pai, já falei, a gente fala de uma lei que organiza o desejo. Traz uma ordem para o aparelho psíquico, traz uma ordem simbólica para o aparelho psíquico. E aí o que é que acontece? Se esse significante ele for recusado, pode haver um buraco nessa estrutura psíquica. E mais tarde, esse buraco, esse vazio, vai se manifestar no formato de uma psicose. Como, por exemplo, nos casos de delírios persecutórios. A gente observa isso no caso Schreber. O que é que aconteceu ali? A ordem simbólica, o nome do pai, a lei, o que traz uma ordem psíquica, vai retornar de uma forma muito desorganizada e alucinatória. Então, gente, quando a gente fala de foraclusão, a gente fala de uma exclusão radical, que vai comprometer o que há de ser a organização simbólica do sujeito. E é um mecanismo que vai se diferenciar de modo muito significativo de outros mecanismos de defesa que foram ali descritos por Freud. Então veja, aí você me diz, Caio, é tudo muito difícil essa questão de manter a organização simbólica e quando não mantém acontece isso. Veja bem, vamos começar pela ideia de simbolização. Já falei sobre isso, mas eu vou retomar para contextualizar cada vez mais isso aqui e cada vez mais vocês tenham o entendimento que é preciso ter. Num contexto psicanalítico, simbolizar, o que é simbolizar? É você transformar uma experiência
transformar algo vivido em um significante. Ou seja, algo que tenha uma representação no mundo simbólico. Quando a gente fala de mundo simbólico, a gente fala da linguagem, a gente fala da cultura, a gente fala do pensamento, a gente vai dando sentido às nossas vivências, porque a gente simboliza, a gente vai dar nome, a gente vai elaborar e vai ali dar nomes às nossas vivências. Então, quando simbolizamos algo, é porque a gente está conseguindo nomear isso, a gente está conseguindo entender e, consequentemente, isto há de ser integrado na nossa realidade psíquica. Aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático para ajudar nesse entendimento. Como é que isso funciona? O que é que acontece quando algo de fato é recusado ou foracluído? Veja bem. Imagina você, trazer um exemplo bem didático, bem besta, para de fato vocês terem esta compreensão. Imagina você que uma criança pequena vê um cachorro pela primeira vez. E ela não sabe o que é, mas um adulto vai lá e diz, olha, isso é um cachorrinho, isso é um cachorro. Então, a partir desse momento, o animal ele é simbolizado. Ele deixa de ser apenas uma coisa estranha, sem nome, e ele passa a fazer parte do mundo da linguagem da criança. E aí o que é que acontece? Agora ela tem ali um significante, que há de ser cachorro, para daí então organizar essa experiência. O que é que isso significa? O cachorro ele é reconhecido, ele é nomeado, ele ganha um lugar no mundo psíquico da criança, porque um adulto foi lá e explicou, ó, aquilo ali é um cachorrinho, ele late, alguns mordem, tem que ter cuidado. Outros são bem mansinhos, não vai fazer mal, sabe? Então, com base nessa explicação, ela começa a entender o que é aquilo, ela começa a internalizar aquilo, dar nomes, né? E assim cria-se o seu mundo psíquico. Então, sempre que ela ouvir cachorro, ela vai associar essa palavra com experiências semelhantes, de ter tido ali um momento, uma vivência no parquinho, brincando com um cachorrinho, por exemplo. Agora eu quero que você imagine uma situação diferente. Vamos supor que por algum motivo a experiência de ver um cachorro é muito aterrorizante para a criança, a ponto de ela não conseguir simbolizar isso. Ela assistiu um filmezinho de desenho e tudo mais, e ela viu ali uma criança sendo atacada e mordida e ferida por um cachorro. E ela ficou muito espantada com aquilo. Então, ela acabou associando aquela figura, aquele formato ali a algo muito aterrorizante. E a vivência dela, na realidade, com o cachorro, é uma vivência, é uma experiência que ela não consegue dar nome a tal experiência. Sempre que ela vê um cachorro na rua, assim, ela fica aterrorizada, espantada, e ninguém ajuda ela a dar um nome a essa experiência. Ela não tem ainda ali uma linguagem para se comunicar de forma eficaz, para dar nome àquele medo, mas o aparelho psíquico dela associa aquela imagem que ela vê ali na realidade propriamente dita com aquele acontecimento ali no desenho animado que ela assistiu. Então, ela rejeita de um modo muito radical o significado de cachorro. Por quê? Porque esse significante não está se inscrevendo no seu mundo psíquico e ninguém está identificando isso para ajudar ela a dar nome a isso. Então, o cachorro permanece como algo que está fora do simbólico, ou seja, ele não é reconhecido, ele não é integrado à realidade da criança de um modo organizado, ele é excluído de uma forma tão radical que no aparelho psíquico dessa criança, cachorro simplesmente não existe como conceito.
é algo estranho, é algo irreconhecível, é algo que é um imprevisível, é algo que denota medo, que deixa ela aterrorizada. Se ela encontrar outro cachorro no futuro, já maiorzinha e tudo mais, ela pode ter uma reação muito intensa, como por exemplo, um medo ou uma alucinação. Por quê? Porque não há nada sobre aquilo no simbólico dela, para que ela possa de fato organizar a sua experiência com tal. Há um buraco, e esse buraco, deixado pela ausência de simbolização, pode gerar confusão, como um desencaixe na forma como ela percebe a realidade. Então, gente, qual que é a diferença prática entre simbolizar e recusar? Então, veja, imagina que você tem um caderno e você escreve tudo o que você vive. Você escreve tudo lá. Ah, cachorro é um animal que late. Tem que ter cuidado com alguns, mas a maior parte não são perigosos. Isso organiza a experiência da pessoa. Isso denota para esta pessoa subsídios psíquicos para ela saber lidar com tal coisa. Então, por mais que ela tenha medo de cachorro, mas ao ver um cachorro, ela vai entender o que é, que ela vai entender, ela vai saber que tipo é um animal que em alguns casos, alguns são perigosos, são bravos e tudo mais, mas em sua grande maioria não fazem mal, não são monstros horríveis e tudo mais. Ela vai entender o significado em torno do cachorro. Quando há uma recusa, que é a foraclusão, é como se você rasgasse a página do caderno. É como se você rasgasse. Tipo, ali está escrito cachorro, mas a página foi rasgada. E no lugar dessa anotação, fica ali um vazio, um buraco, algo defasado, algo de caótico. E quando você encontra um cachorro novamente, você vai se deparar com algo que é completamente estranho para você, que não se encaixa na tua realidade porque você não conseguiu integrar aquilo à tua realidade psíquica. Então, gente, Lacan usa a ideia de foraclusão para de fato explicar a psicose. Ele diz que, no caso de sujeitos psicóticos, algo essencial a aquilo que há de ser a organização da realidade, o nome do pai, no caso, foi recusado, de modo muito radical. E aí, como eu falei para vocês, o nome do pai é uma metáfora, é um significante que organiza a lei, que organiza a ordem, que organiza as proibições na nossa psique, que inclusive nos ajuda a lidar com aquilo que há de ser as frustrações da vida, porque a gente entende que há algo na ordem do mundo que nos impossibilita de nos sentirmos plenos, porque existem limites, existem regras, que muitas vezes vai barrar o acesso do nosso desejo àquilo que há de ser a plenitude. Então, com isto, Lacan vai nos ajudar a entender que nem tudo o que desejamos pode realmente vir a ser realizado. Por causa da regra da sociedade, por causa daquilo, dos limites que realmente media os nossos desejos. Então, ter esse entendimento é possível por conta dessa metáfora que é o nome do pai, que dá ordem, que organiza, que sedimenta a lei e a gente passa a ter um entendimento do que são os limites. E aí, se esse significante é foracluído, não há uma lei interna organizando o desejo e a realidade. Então, o sujeito psicótico não entende, por exemplo, que o mundo
não é uma extensão do seu ego. Então ele vai ser muito intolerante à frustração, por exemplo. Porque ele tem um entendimento de que o mundo tem que estar o tempo todo a seu favor. Então, o que é que acontece? Isso acaba trazendo uma desorganização psíquica muito significativa. A ausência desse significante, que é de ser o nome do pai, deixa um buraco no sistema simbólico que se reverbera em alucinações, em delírios. Então, uma pessoa que não simbolizou uma regra fundamental, como por exemplo, a gente não pode ter tudo o que a gente quer. Não pode. Em uma crise psicótica, a pessoa ela pode vir a ter um delírio persecutório. Ela pode vir a ter um delírio persecutório. Por que a pessoa está me impedindo tal coisa? Por que a pessoa está me dizendo que eu não posso isso? Essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa está de marcação comigo. Então, é como se ela se sentisse ameaçada por um pai que aparece ali como uma figura aterrorizante, metaforicamente falando. Então, ela não vai entender que, de fato, ela não pode ter tudo o que ela quer, porque é sobre isso. A vida é frustrante mesmo, o mundo é frustrante. Ela não vai entender, ela vai querer uma explicação para aquilo. Mas por que eu não posso? Por que não? Porque assim, ela está em busca, ela na verdade tem um entendimento caoticamente psíquico de que sim, de que tudo tem que estar a seu favor, as pessoas, o mundo. E uma tentativa de reorganizar isso, e que se dá de modo muito caótico, que se dá de modo muito caótico porque não foi simbolizado, é realmente ela buscando uma explicação para a sua frustração. Ela não vê aquilo como algo que é inerente do viver no mundo. Então ela passa a entender que ela está sendo perseguida, por exemplo. Essa pessoa não está me atendendo dessa forma porque essa pessoa está de marcação comigo. Essa pessoa está me perseguindo. Então, gente, o que é simbolizar? É dar nome, é dar significado, é dar lugar a algo ali no nosso caderno mental. E com isso a gente consegue organizar, com isso a gente consegue lidar com a experiência. Né? Recusar, foracluir, é sobre rejeitar tão profundamente alguma coisa, algo que não tem um espaço ali no caderno mental, e isso cria um buraco psíquico, e o conteúdo ele acaba voltando no formato de alucinação, de delírio. Então esse processo de simbolizar ou recusar está de fato no coração do funcionamento psíquico, e é o que ajuda a explicar tanto o que é normal, entre aspas, entre muitas aspas, quanto aquilo que há de ser patológico, tratando-se aí de um quadro psicótico. Tá bom? Então é isso. Espero que a compreensão tenha ficado de fato clarificada. Espero que o conhecimento construído aqui tenha sido clarificado para vocês, tá bom? E é isso, a gente continua a falar sobre psicose na playlist, sobre psicose que tá aqui no comentário em destaque. É isso, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, atendo em todo o Brasil. Então, se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, se você estiver em busca de um processo psicoterápico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo, que, como eu falei, é 100% online. Portanto, eu atendo em todo o Brasil.
tá bom? Muito obrigado e até as próximas gravações.